Olá! A aula dessa semana será sobre o sistema nervoso. Como ele é um tema muito abrangente, então eu só vou abordar os aspectos gerais do funcionamento e da estruturação do sistema, para que vocês possam entender depois os nervos cranianos e como que esse sistema, essa inervação relacionada aos dentes e às estruturas bucais chegam até o sistema nervoso central e depois retornam com uma resposta ou uma ação. De uma maneira muito simplificada, esse slide ele explica como que o sistema nervoso está agindo no nosso organismo, tá? Então, ele vai permitir as sensações, né? Então, na realidade, o sistema nervoso ele está fazendo o quê? Ele está integrando o nosso organismo ao meio ambiente, tá? Então, o ambiente ele sofre oscilações, né? Nesse período de 24 horas, existem oscilações externas relacionadas à temperatura, umidade, pressão atmosférica, então são vários fatores. E aí o nosso sistema nervoso vai permitir com que o nosso organismo se interaja com esse ambiente, tá? Então existe aqui o sentir, né, que é a capacidade de percepção de estruturas, através de estruturas sensoriais. E quando eu falo de percepção, essa percepção ela pode vir de elementos sendo captados do ambiente externo ou mesmo do ambiente interno do organismo. A partir dessas alterações promovidas pela captação dos estímulos internos e externos do organismo, o sistema nervoso vai permitir o movimento. Né? Então, o que é nesse movimento? Eu estou relacionando então ao movimento dos tecidos musculares e da contração glandular. E entre o sentir e mover existe essa relação que é de integração, né? Então, na verdade, essa integração ela vai integrar diferentes áreas do sistema nervoso, vai integrar diferentes sistemas que compõem o nosso organismo e harmonizá-las para que essa maquinaria, que é o corpo humano, possa funcionar adequadamente. Então, para que esses mecanismos possam realizar de uma maneira adequada, né? Lógico que o organismo ele é controlado pelo sistema nervoso e não podemos esquecer que temos um outro sistema importante também no controle corporal, que é o sistema hormonal, né? O sistema endócrino. Tá? Então, através dos hormônios que estão circulando no sangue também vão promover o controle ou manter a homeostasia no nosso organismo, né? Então, recordando o termo homeostasia. Homeostasia é a manutenção do equilíbrio interno, já que como está dizendo, o equilíbrio, né? Não tá, ele fica oscilando dentro de limites estreitos. Vários fatores que compõem o nosso organismo acabam oscilando nesses limites estreitos, eles são detectados e o sistema nervoso e endócrino trabalham juntos para que haja uma harmonia no funcionamento corporal, tá? Então, aqui só resumindo de uma maneira muito simples, que as vias reflexas no encéfalo podem ser do tipo simples ou compostas, tá? Então, aqui eu tenho um estímulo sensorial, essa informação sensorial vai para a área de integração, que é o sistema nervoso central, e dali a parte, né, através da via eferente, essa via eferente é a saída da informação do sistema nervoso central para os órgãos efetores do organismo. E aí esses órgãos efetores serão responsáveis pela ação ou uma resposta, tá? Então, isso aqui são etapas de vias reflexas simples, mas elas podem ser complexas ou compostas, porque vai depender de outros fatores aqui, né? Então, a gente tem aqui o sistema sensorial, as informações que estão sendo captadas pelo nosso organismo, levam a informação ao sistema nervoso central, há uma via motora e aí a gente tem uma resposta orgânica,
né? Mas esse caminho, né, não necessariamente seja diretamente para o sistema nervoso central, tá? Então, existem outras relações, por exemplo, que está relacionado à repetição de comportamento, ou mesmo a parte cognitiva do sistema, né, a parte do pensamento consciente atuando sobre o sistema nervoso central e modificando o funcionamento. Tá? Então, existem diferentes formas de transmissão da informação para que haja, para esse mecanismo que a gente chama de estímulo e resposta. Né? Então, existem vários caminhos aí que são percorridos pelo sistema nervoso central e pelo sistema endócrino, regulando então as respostas fisiológicas. Aí nós temos aqui o córtex cerebral, um pouco mais à frente na aula eu vou falar das partes do encéfalo, né? Então o córtex cerebral é a parte mais nobre do nosso tecido nervoso, né? A porção que mais se desenvolveu entre todos os animais, e esse córtex cerebral ele sofreu modificações e ele apresenta essas voltinhas, né, que a gente já vai chamar de giro, que são limitados pelos sulcos. Então, o córtex cerebral ele é responsável por todas as atividades, reconhecimento das informações, a percepção, consciência, inconsciência, a porção consciente, tá? Então, ele vai ser responsável por várias atividades orgânicas. E ele está organizado em áreas funcionais. Então, de uma maneira muito geral aqui, né, tem um hemisfério do lado esquerdo, e aqui está o encéfalo, né? Então, o encéfalo é composto por 2 hemisférios cerebrais, que apresentam características muito parecidas, tá? Mas funcionalmente falando, cada área está relacionado com uma atividade, tá? Então, por exemplo, o lado direito do hemisfério cerebral, tem alguns exemplos colocados aqui, ele está relacionado com a porção artística, com a porção, com o pensamento mais abstrato, né? Então, está relacionado com as cores, está relacionado com a parte mais lúdica, né? Agora, o esquerdo não, o esquerdo ele é mais racional, determinista, está relacionado também com a compreensão da linguagem, tá? Então, existe uma diferença funcional entre os 2 hemisférios cerebrais. E aí, no primeiro slide, eu havia falado, então, que a primeira função está relacionada com a sensação, né? Então, o que a gente tem que entender aqui, que essa parte da captação da informação, tanto do ambiente externo como do ambiente interno, eles estão sendo detectados. Então, existem elementos chamados de receptores. E esses receptores vão informar ao sistema nervoso central o que está acontecendo no organismo e fora do organismo. Então, ele monitora, né, os meios internos e externos e envia informações para os centros de integração neural, que é o córtex somatosensorial e córtex das sensibilidades especiais. Tá? Então, aqui a gente tem um córtex relacionado com a sensibilidade e outro córtex relacionado com o movimento. E aí, consequentemente, eles irão promover respostas apropriadas para determinados estímulos. Né? Então, quando eu estou me referindo aos estímulos, que estímulos são esses, né? A gente fala de tipos de sensibilidades, né? Então, que tipos de sensibilidades nós temos? Nós temos as sensibilidades gerais e as sensibilidades especiais. As sensibilidades especiais são aquelas sensibilidades que nós conhecemos na infância, que é a audição, a gustação, o olfato, a visão. Né? Então, a gente aprende desde a infância esses tipos de sensibilidades. Tá? Então, mas na verdade são 5. Então, repetindo. Quais são as sensibilidades especiais? Visão, audição, gustação,
olfato e equilíbrio, tá? Então, essas são as 5 sensibilidades, e essas 5 sensibilidades são consideradas especiais porque elas estão localizadas apenas na cabeça, né? Nós temos órgãos específicos para a detecção desses tipos de sensibilidade, tá? Então, audição, visão, olfato, gustação e equilíbrio são as 5 sensibilidades. Aí nós temos as sensibilidades gerais. As sensibilidades gerais são a pressão, o tato, a dor, a propriocepção, o prurido, que é a coceira, tá? Então, é tato, pressão, dor, propriocepção e o prurido. A propriocepção é aquela capacidade no qual o indivíduo é capaz de detectar partes do seu corpo sem precisar ver, né? Utilizar o estímulo visual para identificar as partes do seu corpo, tá? Então, isso é propriocepção. Você detecta como que está posicionado e como que estão as partes do corpo. Então, são movimentos importantes. Olha, porque ver um exemplo de propriocepção bem interessante, está relacionado com a posição dos dentes, tá? Então, lá na região do periodonto, existem receptores proprioceptivos, tá? Então, esses receptores proprioceptivos, eles detectam o posicionamento do dente, né? Então, é só perceber quando nós nos alimentamos e às vezes fica um resíduo alimentar entre os dentes, né? Então, a mínima alteração de posição dos dentes é detectado pelo nosso organismo e a gente pode fazer a remoção daquele resto alimentar, tá? Então, ali está um exemplo bem interessante do que é a propriocepção. Aí, essa porção da sensibilidade, ela está relacionada com a percepção. Então, o que significa percepção? As vias neurais se estendem das áreas sensoriais para as áreas de associação, as quais integram estímulos somáticos, visuais, auditivos e outros estímulos em percepção. E é a interpretação cerebral dos estímulos sensoriais. Então, tá esse exemplo aqui da figurinha em preto e branco, né? Tudo depende do ponto de vista, né? Um tá falando aqui que é o 6, o outro tá dizendo que é o 9. Por quê? Porque isso depende do aprendizado sensorial que o indivíduo teve durante a sua infância e vida, tá? Durante o período da infância e do período adulto, tá? Então, tudo vai depender do que aconteceu e como que ele percebe essas informações, tá? Então, a percepção, ela tá muito ligada aos estímulos sensoriais. Olha só um exemplo aqui de percepção, né? Então, esse rapaz, você consegue... Como que você o enxerga? De perfil ou de frente, né? No plano frontal. Ali na figura, né? Tem... Quais são as figuras? A gente está vendo um triângulo, né? Tem um triângulo aqui, mas ele realmente não... Ele está sendo limitado por outras figuras, mas a gente consegue perceber a presença desse triângulo. Ou mesmo fazer a leitura deste texto, vocês vão perceber que algumas vogais foram substituídas, as vogais, né, elas foram substituídas por números, né, não só as vogais, mas algumas consoantes também. E aí a gente percebe, a gente consegue ler o texto, né, não necessariamente a necessidade daquela vogal em específica, mas o conjunto de palavras já é possível fazer a interpretação da palavra. Aí a segunda função do sistema é o sistema motor. Então, ele está associado à divisão eferente e possui divisões. Quando eu falo de via eferente, significa que é a porção do sistema nervoso que está saindo do sistema nervoso central e indo em direção à periferia, ou seja, está indo em direção às partes as partes periféricas do corpo, tá? Ele pode ser, e aí esse sistema nervoso, então, ele vai ser dividido em 3 porções. O movimento dos músculos estriados esqueléticos são controlados pela
divisão motora somática, os sinais endócrinos que são controlados pelo hipotálamo e as respostas viscerais à ação do músculo liso e cardíaco e glândulas controlados pelo sistema nervoso autônomo. Aqui, quando a gente fala em divisões, nós temos alguns tipos de divisões que eu vou falar mais lá no finalzinho desta aula, tá? Em que nós temos uma divisão funcional e a divisão anatômica do sistema nervoso, tá? Então, para poder entender, a gente precisa ver lá essa divisão, tá bom? Então, esse sistema motor, aonde que ele se inicia, né? Então, para que haja o movimento, sempre há a necessidade do estímulo, né? Então, esse estímulo foi detectado por aqueles exemplos que eu falei antes, né? Dos tipos de sensibilidade, e conforme essas sensibilidades, elas vão sendo detectadas, ela vai informando ao sistema nervoso central, e o sistema nervoso central vai gerar uma resposta, tá? Então, por isso que está aqui os neurônios, aqui é uma figurinha dos neurônios, aqui o sistema hipotalâmico, tá aqui é o hipotálamo. O hipotálamo é uma área que está relacionado com o comportamento visceral, né, com as atividades, controle das atividades viscerais. Então, quer dizer que a parte motora, ela pode ser controlada por porções do hipotálamo, ou mesmo aqui está relacionado, então, com o córtex somestésico, né, que vai gerar, que vai promover. E essa informação que vem lá do nosso córtex cerebral, ela viaja por elementos, viaja através dos axônios, tá? Que a gente também já vai ver o que são os axônios, que é a parte do neurônio, e esses elementos formam o que a gente chama de nervos, tá? E aí esses nervos acabam sendo distribuídos para toda a porção periférica do nosso organismo. E ali, integrando, né, o sistema comportamental, que é um importante modulador do processo cognitivo e sensorial. E muitos dos neurônios do sistema comportamental são encontrados nas regiões encefálicas do córtex, tá? Então, o comportamento, ele é determinado. Quando eu falo comportamento, são as ações que nós realizamos, né? Essas ações que realizamos, eles são controlados por essas três áreas aqui, né? Que é a formação reticular, situado no tronco encefálico, o hipotálamo e o córtex límbico, tá? Então, existe aqui uma integração, então, de níveis subcorticais que vão promover essa integração dessa informação sensorial com a informação motora, né? Então, elas irão modular ou controlar, regular os estímulos que estão chegando pelo nosso organismo. Em relação aos estímulos, né? Quando eu falo de estímulos, eu falei lá das sensibilidades, né? Das sensibilidades gerais especiais, mas essas sensibilidades estão sendo detectadas por elementos externos do corpo, que estão detectando oscilações externas do corpo, né? Mas no organismo a gente também tem receptores, por exemplo, receptores químicos, receptores, baroreceptores, que vão detectando movimento de algumas estruturas, ou no caso dos químicos, né, os quimicorreceptores, que estão detectando oscilações de íons de hidrogênio, moléculas de glicose, presença de água, presença de todos os hormônios que compõem o nosso organismo, tá? Então, existe uma gama muito grande de receptores para que haja essa regulação de uma maneira equilibrada. Aí a gente tem os termos percepção, consciência e emoção, envolvendo o sistema nervoso central. Eu não vou falar, né? A gente não tem nem tempo para falar sobre esses temas, mas fica aqui uma dica para vocês, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre percepção, consciência e emoção. Então, qual que é o conceito do sistema nervoso? É o sistema que controla e coordena as funções de todos os sistemas do organismo.
e ainda recebendo estímulos aplicados à superfície do corpo animal, é capaz de interpretá-los e desencadear, eventualmente, respostas adequadas a estes estímulos. Aqui, essa frase, ela na verdade, ela resumiu aquilo que eu falei antes, né? Então, ela vai... o sistema nervoso, ela detecta as informações, né? E elas levam a áreas superiores do nosso sistema nervoso, e aí existe uma resposta para isso, tá? Então, a gente tem aqui algumas propriedades do sistema nervoso, 3 propriedades básicas, né? Então, inicialmente aqui a gente tem a excitabilidade, que é a capacidade das células nervosas de detectarem o estímulo. Então, aqui eu já estou começando a falar um pouquinho de neurônio, tá? Então, os neurônios, eles são capazes de detectar, então são eles que são capazes de fazer a detecção de todas as oscilações que acontecem no ambiente externo e no ambiente interno do nosso organismo, tá? Então, isso vai gerar uma excitabilidade. Promoveu esse estímulo neuronal, o que vai acontecer? Esse estímulo, seja ela visual, auditivo, olfativo, tátil, de dor, qualquer tipo de sensibilidade, ela será transduzida. Ela será transduzida em um sinal elétrico, ou seja, qualquer tipo de sensibilidade, ela vai ser convertida em sinal elétrico. E esse sinal elétrico, ela será conduzida ao longo da célula nervosa para diferentes áreas de conexão, tá? Então, essa função é chamada de condutibilidade. A terceira etapa é a neurotransmissão, né? Então, quando o impulso elétrico chega a uma determinada área do neurônio, ele vai gerar uma resposta, tá? Então, essa neurotransmissão significa que é a parte da sinalização, a liberação de mediadores químicos que vão promover uma ação, uma resposta, tá? Então, aqui a gente tem essas 3 propriedades: excitabilidade, condutibilidade e a neurotransmissão. Bem, aonde que está localizado o sistema nervoso, né? Então, na verdade, ele está distribuído em todo o nosso corpo, e por isso ele é dividido em 2 porções, tá? Então, aqui nós temos o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é aquela porção do sistema nervoso alojado dentro da caixa craniana e ocupando o canal vertebral da coluna, tá? Da coluna vertebral. Então, isso aqui a gente vai chamar de sistema nervoso central. Então, ele está alojado dentro do que a gente chama de esqueleto axial. A porção que se distribui do sistema nervoso que se distribui para a periferia, né, que se distribui para a face, couro cabeludo, para os membros, tronco, abdômen, né, que está distribuído por todo o nosso corpo, ele é chamado de sistema nervoso periférico. E aí ele está fora desse esqueleto axial. Assim, nós dividimos, então, o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando a gente fala de sistema nervoso, a célula-chave, né, para o funcionamento de todo esse sistema é o neurônio, tá? Então, o neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso, tá? Então, a gente tem aqui milhares de neurônios fazendo parte localizados no nosso organismo, alojados dentro da caixa craniana, ou distribuídos na parede dos órgãos, ou distribuídos em outras áreas do corpo. Então, são bilhões, na verdade, são bilhões de neurônios que estão distribuídos, né, ou aglomerados em determinadas áreas. E aí, esta célula nervosa, ela compõe algumas partes, tá? Então, quais são as partes destas células? Ele possui um corpo celular, dendritos, axônio e as terminações axônicas. Então, a gente tem aqui, ó, a célula representada, essa porção onde está o núcleo e as organelas, a gente chama de corpo celular, né? Então, é a porção onde a célula tem apresenta a sua atividade metabólica, né? Então, o local de síntese de substâncias, o local em que ocorre a respiração celular.
vai acontecer aqui nessa região do corpo celular. A partir deste corpo, a célula vai apresentar projeções curtas e numerosas. Tá? Então, essas projeções curtas e numerosas são denominados de dendritos. A partir deste corpo celular, existe uma projeção maior e longa, né? E essa projeção maior e longa é denominada de axônio. E ao término, né, no finalzinho deste axônio, existe esse axônio sofre ramificações e sofre uma dilatação, né, que são os botões axônicos, né, observem aqui no amarelinho, né, que ele fica dilatado, que são as terminações axônicas, e essas estruturas serão responsáveis pelo mecanismo de sinapse. Então, as partes do neurônio são o corpo celular, os dendritos, o axônio e as terminações axônicas. Né? Então, a gente precisa compreender melhor essas porções do neurônio para poder entender como que é esse funcionamento básico desse sistema. Então, a gente pega aqui, então, os neurônios e a gente vai classificar funcionalmente, né? Então, existe aqui a classificação quanto ao tipo de função. E, funcionalmente, eles são classificados em 3 tipos, tá? Então, nós temos aqui os neurônios sensoriais, né? Que também são chamados de neurônios aferentes. Então, o que é um neurônio sensorial? Aquele neurônio que é capaz de detectar oscilações do ambiente externo e interno do corpo. Né? Então, é aquele que vai captar estímulo visual, é aquele que vai detectar oscilações da pressão arterial, é aquele que vai detectar o pH do sangue, é aquele que vai detectar estiramento da parede do estômago, é aquele que vai detectar a posição do dente, né? Se houve alteração ou não da posição do dente. Tá? Então, aqui são esses neurônios sensoriais. Como definição, nós colocamos assim, que os corpos dos neurônios estão localizados em gânglios sensoriais e conduzem à medula ou ao tronco encefálico impulsos originados nos receptores situados na superfície, ou seja, na pele ou no interior, que são das vísceras, músculos e tendões do corpo do animal. Então, quando a gente está falando aqui de neurônio sensorial, significa que ele vai captar esse estímulo, vai transduzir essa informação em sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai viajar até a medula espinal, ou ao tronco encefálico. Né? Todas as informações sensoriais, elas precisam passar por subestações antes de chegar no córtex cerebral, que é aquela área nobre, né? Onde eu mostrei o slide da lateralização. Né? Então, são áreas nobres que estão relacionadas mais à detecção, né, do tipo de informação e ao pensamento, né, a modulação de pensamentos, tá? Então, aqui, essas informações, elas primeiro alcançam áreas mais inferiores, para alcançar depois áreas superiores, tá? Então, aqui ele detectou essa informação e chegou até o sistema, até o córtex, pode chegar até o córtex cerebral. Depois a gente tem aqui o segundo tipo funcional, que é o neurônio eferente ou motor, né? Como ele já está dizendo, é o neurônio que está relacionado com o movimento. Aqui nós temos 2 tipos de neurônios motores, né? Então, a gente tem aqui neurônios motores do sistema nervoso somático e os neurônios do sistema nervoso autônomo. Os neurônios do sistema nervoso somático são aqueles que estão relacionados com a parte estrutural do corpo, né? Que são ossos, músculos, articulações, tá? Então, é a parte somática do corpo. E aí, o que acontece? Os neurônios são divididos naquelas porções, né? Então, é dividido em corpo celular, dendrito, axônio e terminação axônica. Tá? Então, vamos colocar aqui que os corpos dos neurônios, ou seja, aquela parte específica do neurônio, estão situados dentro do sistema nervoso central. Tá? Então, os neurônios que controlam a musculatura, por exemplo, os músculos da mastigação, os músculos da expressão facial, eles se encontram no sistema dentro do sistema nervoso central.
Já o sistema nervoso autônomo, os corpos dos neurônios estão situados em gânglios viscerais, ou seja, fora do sistema nervoso central, e inervam o músculo liso cardíaco ou glândulas. Quando a gente começa a estudar, por exemplo, nervos cranianos, esses nervos cranianos, os neurônios, eles podem estar localizados, então, os corpos neuronais estão localizados fora do sistema nervoso central, em elementos que a gente chama de gânglio. Tá? Então, gânglio, estrutura ganglionar é sempre referente a tecido nervoso. E o terceiro tipo de neurônio, que é o neurônio de associação ou interneurônio, são aqueles neurônios que fazem a conexão entre os neurônios. Tá? Então, pode ser até, eles são aqueles neurônios que estão dentro do sistema nervoso central, eles não se estendem para outras áreas, para outras áreas do corpo. Tá? Elas permanecem dentro do sistema nervoso central e vai conectando diferentes áreas que o compõem. Então, aqui está um exemplo bem simples dos três tipos de neurônios, né? Então, a gente tem aqui o neurônio aferente, o interneurônio e o neurônio motor, tá? Então, vamos colocar aqui, então, o neurônio sensorial, né? Então, o neurônio sensorial é aquele neurônio que faz a detecção. Aqui ele está representando um trecho da pele, né? Então, ele está captando lá uma informação na pele. Suponhamos que seja no seu antebraço, tá? Então, a pele do antebraço possui lá receptores. Esses receptores, eles captam o estímulo, seja tátil, de pressão, dor, coceira. Eles transduzem essa informação em sinal elétrico. O sinal elétrico viaja através do axônio do neurônio, né? Até alcançar o sistema nervoso central. Isso aqui é a medula. Tá? Isso aqui é a medula, isso aqui faz parte do sistema nervoso central. Quando esse neurônio aferente chega à medula, ele vai fazer aqui o que a gente chama de sinapse, né? Então, a sinapse é a neurotransmissão. Aí, a gente tem aqui o interneurônio, né? Então, ele vai fazer sinapse com o interneurônio. E aí, olha só, esse interneurônio vai fazer sinapse, por sua vez, com um terceiro neurônio, que é o neurônio eferente ou neurônio motor. Né? Então, por que motor? Porque ele vai inervar músculo, e esse músculo, quando estimulado, ele vai gerar uma contração e, consequentemente, essa contração vai movimentar uma parte do corpo. Né? Então, por exemplo, se alguém chega e toca o seu braço, ou antebraço, com algo pontiagudo ou algo áspero, ou você não está esperando que alguém te toque, né, você vai fazer o quê? Você imediatamente retira o braço, né, sem pensar, nem ver, né, é um mecanismo extremamente rápido, tá, e que você faz a percepção e você remove esse braço. Então, é um mecanismo até de proteção, né, em casos que pode provocar lesão. Então, os três tipos: neurônio aferente, ele capta a informação do que está acontecendo, transduz em sinal elétrico, esse sinal elétrico viaja pelo neurônio, esse mesmo neurônio, até alcançar a medula. Quando chega na medula, ele faz a sinapse com o segundo neurônio, que é chamado de interneurônio. O segundo neurônio realiza a sinapse com o terceiro, que é chamado de neurônio eferente. Por sua vez, esse neurônio eferente inerva a musculatura estriada esquelética, que vai promover uma resposta, que é a ação, que no caso a ação será a contração muscular. Então, de uma maneira muito breve, né, explicando os três tipos de neurônios, eu acabei explicando o que é conhecido como arco reflexo, tá? Então, esse aqui é o movimento de arco reflexo, onde você, por exemplo, tem um estímulo, né? Por exemplo, você pode ter um estímulo de dor e você tem uma retirada rápida de parte do corpo, afastando o corpo daquele objeto que está provocando uma lesão, tá? Então, assim, isso aqui acontece em nível inconsciente e é extremamente rápido. Lógico que em algum momento ele vai se tornar consciente, porque olha aqui, ó, o interneurônio, ele pode fazer sinapse com esse outro neurônio aqui, ó, tá? E esse neurônio vai fazer sinapse com esse outro. E aí, a informação
segue o seu trajeto ascendente até alcançar o córtex encefálico, onde a gente vai ter a informação do que está acontecendo. Olha só que bonitinho os neurônios, né? Então, aqui são algumas técnicas de histologia, tá? Então, o material foi processado para poder observar essas células, né? Então, os neurônios, eles variam bastante em forma, né? Eles podem ser do tipo piramidais. Isso aqui pertence ao sistema nervoso central, essas daqui também. E esses daqui pertencem ao sistema nervoso periférico, né? Então, aqui as células estão mais redondinhas. Olha a presença do núcleo aqui, né? Então, aqui é o citoplasma da célula, a membrana plasmática, muito bonitinho, né? Aqui também as células nervosas, o núcleo e as outras células que fazem parte do tecido nervoso, tá? Então, esses pontinhos aqui são as outras células. Mas independente da forma como que essas células se apresentam, existe uma classificação morfológica, tá? Então, assim, essa classificação morfológica ela é muito importante e está relacionado com a atividade funcional do neurônio, tá? Então, quando a classificação morfológica, a gente tem aqui, primeiro tipo é o neurônio multipolar. Não existe uma sequência aqui dos tipos, tá? Eu vou apresentar, mas mais para uma sequência mais lógica aqui. Então, o neurônio multipolar são esses três aqui representados, né? Então, o que significa o neurônio multipolar? Que ele apresenta aqui um corpo celular, olha lá o núcleo, né? O núcleo sendo representado com um ponto azul. E a partir deste corpo celular existem várias ramificações, tá? Então, se a partir deste corpo celular sofreu várias ramificações, eu falo que ele é multipolar. Exemplos desses neurônios são os neurônios motores. Então, quando se pensa em neurônio motor, ou seja, aquele neurônio que está relacionado com o movimento do músculo cardíaco, do músculo estriado esquelético, né, ou mesmo o movimento da contração glandular, sempre será, esses neurônios sempre apresentarão este formato, tá? Então, esses são os neurônios motores. O segundo tipo de neurônio aqui, que é muito importante, é o neurônio pseudo-unipolar, né? Que é esse daqui, esse quarto aqui na imagem, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Essa quarta figurinha aqui, né? Então, ele apresenta um corpo celular, uma ramificação curta e duas projeções. Essas projeções, um é denominado de ramo periférico e o outro é denominado de ramo central, sendo que o ramo periférico tem uma atividade funcional de dendrito, tá? Então, ele é aquele que é capaz a parte que está do impulso, né, que está conduzindo sinais que está detectando a informação, tá? Olha aqui a célula, por exemplo, aqui as células, por exemplo, da pele, nas células da pele existem células especializadas que captam o tato, a pressão. Essa informação, então, é transduzida em sinal elétrico e que é conduzida através desse neurônio. Aí, aqui, essa parte, esse ramo central, funcionalmente, ele age como um axônio, tá? Então, normalmente, aqui, apesar de estar como axônio aqui também, né? Mas aqui, o corpo celular, o neurônio pseudo-unipolar sempre vai apresentar essa morfologia. Ele tem um corpo celular, um ramo curto e apresentam duas ramificações. Ele é um falso unipolar, então quer dizer que essa ramificação aqui, ela não é única, né? Na realidade, são dois ramos, né? Então, quer dizer que o que aconteceu é que essa célula, ela era bipolar e com o desenvolvimento, as duas ramificações que saíam aqui do corpo celular, elas foram se aproximando e de uma maneira que parece formar um único ramo a partir deste corpo, tá? Mas na realidade ele é pseudo-unipolar, tá? Eles são aqui no pescocinho, né? Então existem dois ramos, um ramo que entra e um ramo que sai, um impulso elétrico.
O neurônio pseudounipolar é característico dos neurônios sensoriais, tá? Então, todo neurônio sensorial para dor, tato, propriocepção vai apresentar esse tipo de morfologia. Aí temos os neurônios unipolares, né? Então, aqui a célula unipolar, exemplos de célula. Então aqui a unipolar tem um corpo celular e tem um único ramo, né? Tem um único axônio, ele não vai apresentar dendritos, tá? E tem as terminações axônicas. Exemplos são os neurônios da mucosa olfatória e os neurônios que estão na fase embrionária. Tá? Então, na fase embrionária, a maioria dos nossos neurônios elas apresentam essa forma unipolar e depois ela se desenvolve para outros tipos morfológicos. Aí temos os neurônios bipolares, né? Então, a bipolaridade não tem nada a ver com bipolaridade, a gente tem muitos neurônios bipolares, tá? É a forma como que esse neurônio se apresenta. Então, ele tem um corpo celular e apenas duas ramificações saindo a partir deste corpo celular, tá? Então, aí, exemplo, a gente tem aqui os neurônios da retina, tá? Então, os neurônios da retina, que ficam no interior do globo ocular, elas captam essas informações sensoriais em relação à intensidade de luz e cores, e vai converter esse sinal, então, em impulso elétrico. E aqui, repetindo novamente, ó, o neurônio pseudounipolar e o neurônio multipolar, tá? Então, os tipos morfológicos que nós temos são esses 4. O tecido nervoso. Vocês já devem ter estudado o tecido nervoso lá na embriologia, tá? Mas eu vou passar uma revisão bem rápida aqui da constituição dessas células nervosas. Então, o neurônio, né, é uma célula que são as células mais nobres do nosso organismo, e se começa a faltar o suprimento de oxigênio em torno de uns 10 segundos, a pessoa já tem a síncope, né? Pode desmaiar, tá? Então, diminui o fluxo, diminuiu a oferta de oxigênio para as células neuronais, aí o sistema age de uma maneira de preservar a energia e aí vem o desmaio. Então, como essas células são muito nobres, existem um grupo de células chamadas de célula da glia. A palavra glia significa cola, né? Inicialmente ela significa cola, mas ela não realiza muito bem esta função, né? Então, ela faz o mecanismo mesmo de sustentação, de proteção da célula nervosa. Então, temos aqui os astrócitos, que são essas pequenas células amarronzadas. Desculpe, os astrócitos, que são essas células estreladas. Observem que o astrócito, ela apresentam várias ramificações. Essas ramificações, uma parte dela está envolvendo o capilar sanguíneo, né? Então, ela está envolvendo o capilar sanguíneo e a outra porção, ela está aqui, ó, entrando em contato com o neurônio. Eu comentei dos astrócitos na aula de dinâmica, na aula de generalidades de vasos, né? Quando eu falei de barreira hematoencefálica, tá? Então, aqui o astrócito, lembrando que ele tem as projeções, que são os pés vasculares, que promovem como uma barreira mecânica contra, né, micro-organismos que possam estar aqui circulando pelo capilar sanguíneo, né, que estão sendo transportados pelo sangue. A função dos astrócitos, além de promover essa barreira hematoencefálica, ela seleciona, ela faz a captação de nutrientes, de íons e de substâncias necessárias ao metabolismo do neurônio, tá? Então, ele que capta, seleciona os nutrientes e aí ele vai ofertar para a célula nervosa. Então, é como se fosse, entre aspas, uma babá, né, do neurônio, tá? Então, aqui nós temos os astrócitos. Aí, o segundo tipo aqui é a micróglia, que são essas células amarronzadas, são as menores células do tecido nervoso e que estão relacionadas com o mecanismo de defesa, tá? Então, qualquer material estranho, partícula estranha que possa estar aqui no espaço intercelular, é ele que vai fazer a captação, vai fagocitar esse elemento, essa partícula que possa estar aqui neste ambiente.
O terceiro tipo é o oligodendrócito, que são essas células mais arredondadas, que tem um núcleo grande, né? Então, os oligodendrócitos dentro do sistema nervoso central também tem uma função importante para o axônio, né? Então, ele vai ser responsável pela formação da bainha de mielina, tá? Então, a bainha de mielina, lembrando que é uma bainha lipídica que envolve o axônio dos neurônios. E o quarto tipo são as células ependimárias. Então, essas células cuboides representadas aqui, que apresentam projeções, né? Apresentam vilosidade, cílios, né? Essas células ependimárias, juntamente com a pia mater, que é uma membrana que envolve o sistema nervoso, elas vão produzir uma substância chamada de líquor. L-I-Q-U-O-R, tá? Então, líquor. Nosso sistema nervoso apresenta cavidades naturais. Essas cavidades naturais, então, são revestidas por essas células ependimárias. Então, esse líquor é produzido no interior do sistema nervoso e depois elas emergem para fora, banhando o tecido nervoso, tá? Então, o nosso tecido nervoso fica em um meio líquido, que vai conferir um mecanismo de proteção, defesa química, defesa biológica, e vai ser importante também que está relacionado com a física, no qual o tecido nervoso torna-se mais leve, o peso de uma estrutura fica mais leve em um ambiente aquoso, tá? Então, existe toda uma dinâmica. E essas células ependimárias, então, são essas células responsáveis pela produção desse líquido. Essas células ependimárias têm sido objeto de estudo de neurocientistas, porque elas possuem células primordiais, né? Então, são células que estão em constante renovação celular, e dependendo do estímulo, essas células, elas podem se desenvolver em uma nova célula nervosa. Tá? Então, lembrando que o neurônio, ele se desenvolve desde a vida intrauterina e continua o seu desenvolvimento na infância, adolescência, até a fase adulta, né? Depois dessa fase, nós mantemos com este número de células e elas permanecerão conosco até o final da nossa vida, né? Então, a tendência do número de células depois na fase adulta é apenas diminuir, mas com estímulos adequados, a gente pode manter um número saudável, né, de células nervosas, mantendo, então, uma atividade cognitiva importante. Atividades físicas têm sido comprovados como fatores indutores de formação de novas células neurais. Aqui é uma imagem de uma micrografia, aliás, de uma cultura de células, né? Então, aqui da Universidade de Iowa. Nessa cultura de células foi cultivado aqui um neurônio e um astrócito, né? E os pontinhos vermelhos é a micróglia, que são aquelas células de defesa, né? Então, como saber que essa célula é o neurônio e como saber que essa célula é um astrócito? A diferenciação celular se deve pela forma no qual a célula se apresenta, né? Então, a gente sabe que o neurônio contém aquelas partes, corpo celular, dendritos, axônios, né? E aí tem outras características aqui que também, ao longo dessa ramificação dos axônios, que também denunciam que ele é um neurônio. Bom, aí no sistema nervoso periférico, as células neuronais também possuem umas células de suporte, né? Então, essas células de suporte são chamadas de células satélites, e a mais conhecida aqui é a célula de Schwann, ou células de Schwann, né? Então, aqui as células de Schwann serão responsáveis pela produção da bainha de mielina, né? Então, lá no sistema nervoso central, nós temos os oligodendrócitos. Aqui no sistema nervoso periférico, nós temos as células de Schwann. Essa figura aqui, ó, é interessante que ela mostra como que ocorre a formação da bainha de mielina, né? Então, a estrutura aqui, o axônio, né? A célula de Schwann ou oligodendrócito, eles vão abraçar esse axônio, tá? Então, isso aqui, ó, lembrando que isso aqui é a membrana plasmática da célula de Schwann, que é aquela formada por aquela
camada de fosfolipídios, né? E aí ele começa a dar voltas, formar voltas ao redor desse axônio, né? Então, formando então essa importante bainha lipídica, que é importante e vai favorecer a condução do sinal elétrico. Tá? Então, quanto mais espessa for a bainha de mielina, mais rápida será a condução desse sinal elétrico e sem perda desse sinal. Então, a próxima etapa é a neurotransmissão, né? Então, a neurotransmissão nada mais é do que a sinapse. A sinapse é definida como um local de contato entre neurônios ou entre neurônio e as células efetuadoras, que são as células musculares ou glandulares. Quando a gente fala de sinapse, existem dois tipos de sinapse, a sinapse elétrica e a sinapse química. Na realidade, a sinapse, então, é uma forma de transmissão desse sinal elétrico. No caso das sinapses elétricas, a transmissão é de contato mesmo entre célula a célula. Mas no caso das sinapses químicas, que são a maioria das sinapses que ocorrem no nosso organismo, elas precisam de um mediador químico. E esse mediador químico são liberados em um espaço chamado de fenda sináptica. Então, essa figura está representando aqui um terminal axônico, a liberação dos neurotransmissores, e aqui um outro neurônio, né? Ou pode ser, por exemplo, um dendrito, um corpo celular, um axônio, ou mesmo uma ramificação do terminal axônico, tá? Então, pode ser qualquer parte de um neurônio seguinte. As sinapses, ela acontecem entre neurônios e acontece entre neurônios e fibra muscular, tá? Então, quando se fala de sinapse não é apenas entre neurônios, mas entre neurônios e células musculares ou mesmo glândulas, células glandulares. Aqui a gente tem um esqueminha do mecanismo da sinapse, né? Então, isso daqui fica a cargo da fisiologia, tá? Que é todo o mecanismo, então o impulso elétrico vai sendo conduzido ao longo da célula, promove o estímulo de liberação de neurotransmissores, né? Sendo o mais conhecido a acetilcolina. Essa acetilcolina é captada por receptores específicos do neurônio seguinte, tá? E ele vai transduzir essa informação em sinal elétrico. Aqui cabe por uma observação que quando eu falo de receptor, é um outro tipo de receptor a qual eu me referia no início da apresentação, tá? Então, os receptores que estão distribuídos na pele ou que estão distribuídos que captam energia, que captam partículas que estejam suspensas no ar, como olfato ou gustação, esses receptores, eles apresentam uma estrutura modificada para a captação dessa informação. Aqui eu estou falando já no nível molecular, que são proteínas específicas que estão localizadas na membrana plasmática, conectadas às proteínas as proteínas carreadoras existentes na membrana plasmática. Exemplos de neurotransmissores, né? A gente não fica lá só na acetilcolina, então aqui eu coloquei uma lista para vocês terem uma ideia de tipo de neurotransmissores e neuromoduladores, tá? Então, por exemplo, o ATP, que a gente conhece como fonte de energia para o metabolismo celular, ele também pode ser utilizado como um neurotransmissor, ou gás, como o monóxido de carbono, né? Ele também pode ser utilizado como um neurotransmissor. Aqui o CO é importante, né? Na verdade, o CO2, tá? O CO2 também vai ser importante em mecanismos de vasoconstrição. Só para ilustrar, a gente tem aqui eu coloquei aqui essa tabela do resumão dos neurotransmissores, é desse professor aqui, mas eu acho interessante porque ele fala dos tipos de neurotransmissores, a fórmula molecular e aqui que eles estão relacionados, tá? Então, fica aqui um título de curiosidade para vocês, como que é a fórmula molecular e que aqui eles estão relacionados. Bem, então, as junções neuromusculares. A junção neuromuscular, ela é o ponto de contato de um neurônio motor
com com as fibras musculares. Tá? Então, a junção neuromuscular é um elemento importante para que ocorra a sinapse entre estas duas estruturas. Aqui nessa figura, ela está representada o neurônio motor, mostrando que ele está com seu corpo celular na medula espinal. Mas no caso dos elementos situados na cabeça e no pescoço, esses neurônios motores estão alojados ou localizados na região do tronco encefálico. Né? Então, seus corpos celulares estão localizados nesses pontos centrais do sistema nervoso. Esses neurônios emitem o seu axônio a longas distâncias até alcançar as fibras musculares. Aí, esses axônios, eles formam aquelas ramificações e aqui eles formam a junção muscular, que é uma estrutura especializada para a sinapse, exclusivamente para esses dois elementos, o neurônio motor e a fibra muscular. Dentro da inervação motora, a gente precisa entender aqui o conceito de unidade motora. Então, o que é isso? É a relação de um único neurônio motor com o número de fibras musculares. Né? Então, um neurônio motor, por exemplo, como representado aqui um neurônio multipolar, ele inervando uma quantidade de fibras musculares. Quanto maior a acuidade do movimento, maior delicadeza que os músculos, nos quais os músculos atuam, maior a quantidade de unidades motoras, tá? Então, por exemplo, os músculos que estão localizados nas mãos, músculos que estão localizados na face, apresentam uma maior quantidade de unidades motoras do que, como por exemplo, essa relação, né, de proporção menor, podemos dizer assim, em relação ao músculo sóleo, por exemplo, que é aquele músculo que fica na região posterior da perna. Né? Então, ali, um neurônio ele vai inervar muito mais fibras musculares. Tá? Então, essa é a relação. A quantidade de um neurônio motor com as fibras musculares. E isso aqui é como cada músculo tem uma quantidade uma quantidade de unidades motoras. O músculo em si, ele não, todas as fibras musculares que constituem aquele músculo podem não se contrair ao mesmo tempo. Tá? Então, por quê? Porque são provenientes de unidades motoras diferentes. E isso aqui acaba até caracterizando o tônus muscular, que é o estado de tensão, ou seja, é um estado de tensão ou uma contração, que o músculo se apresenta em estado de repouso, né? Quando a gente fala de tônus muscular, a pessoa tem uma musculatura tonificada, né? Ela faz uma determinada atividade física que mantém o tônus muscular, né? Definindo o corpo, tá? Então, isso aqui é o tônus muscular. É um estado, na verdade, é um estado de tensão ou contração daquele músculo em estado de repouso. Então, o que os neurônios fazem? Independente dos neurônios, eles vão fazer o quê? Conduzir sinais elétricos, tá? Então, essa condução dos sinais elétricos, a gente chama de potencial de membrana, tá? Então, o potencial de membrana, ela depende de uma ação chamada de gradiente eletroquímico, tá? Esse gradiente eletroquímico é a combinação dos gradientes de concentração e elétricos. E esse gradiente eletroquímico vai gerar uma voltagem, tá? Então, esse gradiente eletroquímico, ela gera uma voltagem. E essa voltagem é um valor de menos 70 milivolts na célula neuronal em repouso, tá? Então, aí, o que é o potencial de membrana? Ela vai... É um estado onde ocorre o desequilíbrio elétrico promovido pela distribuição não uniforme de íons através da membrana celular, tá? E aí, isso é o que a gente chama de sinais elétricos dos neurônios. Então, o que acontece na membrana plasmática é que há uma inversão de íons, né? A oposição de sódio e potássio, para que ocorra a promoção da geração dos sinais elétricos. E esses sinais elétricos são conduzidos ao longo desta célula. Então, como isso fica também a cargo da fisiologia, só vou passar bem rápido aqui, tá? Então, a mudança na permeabilidade dos canais geram sinais elétricos. Então, existem dois tipos de sinais elétricos aqui dentro de um neurônio.
Um que a gente chama de potencial graduado e outro que é mais conhecido, que é o potencial de ação. O potencial graduado é um sinal que varia na sua força e normalmente ela está acontecendo aonde? Está aqui ocorrendo no dendrito ou no corpo celular, tá? Então, aqui é o sinal elétrico, tá? Então, esse sinal elétrico que é promovido pela entrada de sódio, né? Então, o íon sódio carrega um sinalzinho de mais aqui, que está carregando uma carga elétrica, e aqui o meio intracelular fica mais positivo, tá? Então, essa carga elétrica ela vai sendo conduzida ao longo do corpo celular. Aí o segundo potencial é o potencial de ação, né? Então, o potencial de ação já é algo que acontece na região do axônio, é um sinal elétrico que não pode variar na sua força, né? Então, ela tem o mesmo processo de sinalização, e esse processo de sinalização, ela gera essa curva aqui que a gente está vendo aqui, tá? Então, que tem a fase de despolarização, repolarização, hiperpolarização e repouso, tá? Então, esse gráfico é o sinal elétrico, significa, olha aqui, ó, de menos 70, que é o valor de repouso da célula nervosa, a mais 40, tá? Então, esse é um sinal elétrico que vai percorrendo ao longo do axônio, tá? Então, são sinais elétricos mesmo. E aí, o período, existe aí uma fase que é chamada de período refratário do potencial de ação, que é um período onde o potencial de ação então, uma vez que o potencial de ação tenha começado por cerca de 1 milissegundo, o segundo potencial de ação não poderá ser desencadeado antes que o primeiro termine, né? Então, aqui existe um tempo, né? O período refratário é um tempo necessário para que um potencial de ação, os íons retornem à sua posição original para que possa desencadear um segundo potencial de ação, né? Então, isso aqui limita as taxas no qual os sinais podem ser transmitidos no neurônio e também assegura um transporte de mão única do potencial de ação do corpo celular para o terminal axônico, impedindo que o potencial de ação retorne. Então, quando a gente pensa em sinalização, da condução do sinal elétrico ao longo do neurônio, ela sempre vai acontecer do dendrito, corpo celular, axônio e terminação axônio. É sempre nessa sequência, tá? Então, quer dizer que o sinal ele não vai ser invertido. E aqui a gente tem os potenciais de ação, são conduzidos a partir da zona de estímulo para o terminal axônico, né? Ou seja, significa que o potencial de ação acontece a partir da região que a gente chama de cone de implantação, ou zona de estímulo, que é a área de transição do corpo celular com o axônio, e aí ele vai ser propagado ao longo desse terminal, tá? Então, aí fala-se que aí o axônio está envolvido, lembrando que ele é envolvido pela bainha de mielina, e existem intervalos entre essa bainha de mielina onde não há mielina, que são os nodos de Ranvier, tá? Então, aí fala-se que o sinal elétrico, ele é saltatório, tá? Então, isso aqui vai assegurar com que o sinal elétrico se mantenha com a mesma força, com a mesma intensidade, desde o início até o fim. Quando eu falo isso, por quê? Porque a gente tem que pensar no tamanho do axônio, né? Então, qual que é o tamanho de um neurônio? Um neurônio é medido em micrômetros, tá? Então, um valor 1000 vezes menor que o milímetro. Nesse valor em micrômetros, então, o neurônio, o corpo celular varia desse tamanho. Existem axônios que também tem neurônios pequenos que também medem em torno do nanômetro, mas, por exemplo, a gente tem neurônios motores que vão inervar os músculos dos pés, né? Então, qual é o comprimento deste axônio? O comprimento deste axônio, pensando que ele está saindo da medula sacral, que está mais ou menos no nível da lombar, da vértebra lombar 2, até alcançar os pés, a planta dos pés, pode ter aí mais de 1 metro de comprimento, tá? Então, imagina, se o axônio tem 1 metro de comprimento, essa condução do sinal elétrico, ela precisa ser eficiente, né? Então, a presença da bainha de mielina, a presença desses pontos dos nodos de Ranvier, eles vão reforçando esse sinal elétrico para que esse sinal chegue até o músculo com a mesma intensidade e mesma força, tá? Sendo que esse impulso
esse impulso elétrico ele viaja em torno de 250 metros por segundo. Aí, enfim, chegamos à divisão anatômica do sistema nervoso, né? Então, como que a gente vai dividir o sistema nervoso? A gente sempre começa estudando da porção mais inferior do sistema nervoso central para cima, tá? Porque é a porção menos complexa para a mais complexa. Então, aqui nós temos a medula espinal. Alguns livros podem trazer como espinhal, tá? Então, é a parte do sistema nervoso que está alojado dentro da coluna vertebral, tá? Então, ela se estende do forame magno até a segunda vértebra lombar, tá? Então, ela só ocupa uma parte da coluna. Inferiormente a ela, o que vai acontecer? Aliás, ao longo da extensão dessa medula espinal, vão emergindo estruturas que a gente vai chamar de nervos, tá? Então, olha aqui a medula, ela foi dissecada, as membranas envoltórias do sistema nervoso foram abertas, e a gente tá vendo aqui, ó, esses ramos, pares de ramos, tá? Então, aqui a medula espinal, daqui emergem 31 pares de nervos cranianos. 31 pares de nervos cranianos. E aí, como a medula espinal não ocupa toda a coluna, essa porção inferior da coluna vertebral, ela é preenchida com esses filamentos de nervos espinais, tá? Então, esses nervos espinais, eles vão preenchendo esse espaço para a formação da inervação dos membros inferiores, tá? Então, esse conjunto de filamentos que ocupam a coluna vertebral na porção mais inferior é chamada de cauda equina, tá? Porque ela apresenta a forma realmente de um rabo de cavalo, tá? Então, por isso que ela recebe essa denominação. Aqui nós temos, então, na região da coluna cervical, né? Uma vértebra cervical, e ocupando o forame vertebral a medula, tá? Então, aqui a medula espinal, num corte transversal, né? Então, essa medula espinal ao longo da coluna, ela apresenta variações na sua constituição, tá? Mas aqui o que a gente precisa aprender agora neste momento, que ele é formado de duas substâncias. Então, temos aqui o que a gente chama de substância cinzenta e por fora a substância branca. Tá? Então, aqui a gente tem a substância cinzenta e a substância branca. Aqui a imagem, ela confunde um pouco. Então, assim, muitas vezes a gente não pode confiar no que a gente está olhando, tá? Porque o que significa substância branca e substância cinzenta? Lembra que a gente viu as partes do neurônio? O neurônio é formado de corpo celular, dendrito, axônio e terminação nervosa. Essas 4 partes. O que acontece? Na região de substância branca, de substância cinzenta, que é essa estrutura em forma DH, a substância cinzenta é formada de corpos neuronais e os dendritos, tá? Então, os neurônios, principalmente essa área aqui que tem muito neurônio motor, né? Então, o corpo celular ele está alojado nesta região aqui. Aí, o que acontece? O corpo celular, a partir do corpo celular, sai o axônio. Aí, o axônio sai e acaba formando o que a gente vê aqui de substância branca. Por que substância branca? Porque realmente ele tem um aspecto esbranquiçado, tá? Ele tem uma coloração esbranquiçada, que conforme coloração e fotografia e tal, imagem trabalhada, ela deu essa tonalidade, tá? Mas aqui por fora nós temos substância branca e aqui formando o H, a substância cinzenta. Sendo que isso aqui é formado, essa área aqui é formada então pelo corpo celular e essa parte periférica é formada por axônios. E o que são essas substâncias, né? Então, quer dizer que a medula espinal é um local, né, que está envolvido com os mecanismos reflexos e ao longo da medula espinal segue o que a gente chama de via aferente e eferente, tá? Então, o que é uma via aferente? É como se fossem cabos. Os axônios agem como se fossem cabos, tá? Então, via aferente são aqueles cabos que conduzem um sinal elétrico via a parte mais superior do sistema nervoso central, tá? Então, a informação, normalmente essa informação é sensorial, né?
E sendo sensorial, ela tem um trajeto aferente até chegar ao córtex cerebral. As vias eferentes já têm um trajeto inverso. Então, elas saem do córtex cerebral e seguem para níveis mais inferiores do sistema nervoso. Tá? Então, ela está saindo, tá? Apresenta uma via descendente. Nem sempre descendente, tá? Mas ela vai apresentar aqui, a maioria deles apresenta um trajeto descendente. Então, as vias eferentes normalmente são as vias motoras. Então, via aferente é sensorial, via eferente é a via motora. No caso da sensorial, a gente tem que lembrar que existem modalidades de sensibilidades. E conforme a modalidade de sensibilidade, é um tipo de neurônio ou é uma via, um tracto que está conduzindo essa informação. Tá? Então, aqui a gente, por exemplo, trato espinotalâmico lateral, trato dorsolateral. Então, são vários tratos, são vários leminiscos, como a gente está vendo aqui. Né? Então, são conjuntos de axônios que estão com algum tipo de, conduzindo a impulsos elétricos referente a uma modalidade de sensibilidade. Então, quando se fala em impulsos elétricos envolvidos, que envolvem a medula espinal, geralmente são mecanismos reflexos, tá? São aqueles mecanismos inconscientes que aconteceu e você retirou, tá? Então, por exemplo, você vai, sem querer, você pega um objeto muito quente, né, com a temperatura muito alta. Se esse objeto tiver com uma temperatura muito alta, pode machucar a pele. Então, imediatamente você remove a mão, tá? Então, essa ação que não precisou chegar a um nível consciente, ela aconteceu de forma reflexa no nível medular. Tá? E depois, lógico, essa informação segue vias ascendentes até alcançar o córtex, e aí a gente tem consciência de aonde foi, né, ou qual foi o local do corpo que sofreu essa, pode ter sofrido a lesão ou não. Acima do tronco encefálico, acima da medula espinal, passando pelo forame magno, nós alcançamos o tronco encefálico. Tá? Então, o tronco encefálico aqui na vista lateral, no córtex sagital mediano, né? Então, a gente tem aqui o córtex sagital mediano, aqui a cavidade do nariz, e esse retângulo apresentando o tronco encefálico. Aqui é uma vista ventral, né? Então, é uma vista inferior, tá? E aqui a vista anterior do tronco encefálico. Aonde que ele está alojado? O tronco, ele está alojado na parte basilar do osso occipital. Tá? Então, ou seja, ele está na altura da onde? A cavidade do nariz, o seio esfenoide, tá? A hipófise. Então, ele está a esta altura, tá? Então, o tronco encefálico está alojado nessa porção. O tronco encefálico, então, aqui ele é dividido em 3 porções, tá? Então, aqui a porção inferior é chamada de bulbo, essa parte aqui a ponte, e essa porção é o mesencéfalo. Se vocês olharem direitinho, isso aqui lembra um pouco o cavalo marinho, tá? A cabeça do cavalo marinho aqui, o corpo, tá? Então, olha aqui, o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Então, essas 3 partes correspondem ao tronco. Qual que é a importância do tronco encefálico? Então, nesta região é que estão relacionadas com os centros vitais, né? Então, o que é vital? O que vai manter o organismo vivo? Batimento cardíaco e frequência respiratória, tá? Então, esses centros, eles estão localizados no tronco encefálico. Esses e outros centros, né? O controle da pressão arterial, por exemplo, também está situado aí. Outro elemento importante, localizado no tronco encefálico, é uma estrutura chamada de formação reticular. Essa formação reticular é uma área do tronco encefálico no qual há uma mistura de corpos celulares e axônios, porque na maioria dos locais do sistema nervoso central está muito bem padronizado, né? Muito bem organizado. Aqui fica o corpo celular, aqui fica os axônios. Então, é tudo muito organizado. Neste ponto, não existe uma organização, então, por isso que ele foi denominado de formação reticular, tá? Porque é uma mistura desses elementos neuronais. E aí, eles estão também relacionados com um mecanismo de sono e vigília. Dentro da odontologia,
Qual a importância do tronco encefálico? É onde estão localizados os núcleos dos nervos cranianos. Então, vamos lá. O que são núcleos? Agora, a gente sai da biologia celular, tá? Núcleo não é aquela estrutura, não é mais aquela estrutura que fica no centro da célula. Aqui são conjuntos de corpos de neurônios situados dentro do sistema nervoso central, tá? Então, ocorreu ali uma reunião de corpos neuronais que vão apresentar a mesma função, tá? Então, esses neurônios que vão apresentar a mesma função, essa aglomeração, né, de neurônios que tem a mesma função, são chamados de núcleos. Então, existem vários núcleos localizados no tronco. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos, sendo que 10 estão localizados no tronco, tá? E nervos cranianos, né? Então, elas diferem dos nervos espinais, porque os nervos espinais, elas emergem da medula espinal e os nervos cranianos, elas emergem do tronco encefálico. E nós temos 12 pares e na próxima aula eu vou falar de 4 deles. Tá? Então, aqui é que estão os núcleos dos nervos cranianos. Então, por exemplo, a gente tem um núcleo do nervo trigêmeo, né? Então, aqui, né, em alguma parte aqui do tronco encefálico está o núcleo, ou seja, um conjunto de corpos de neurônios do nervo trigêmeo, né? Então, uma parte do trigêmeo, ele está relacionado com a sensibilidade, né? Então, significa que ele capta a dor, né? Então, dor, assim, da região da boca, né? Então, por exemplo, ele capta dor, capta temperatura, se o alimento é áspero ou não, qual a consistência do alimento. Então, esse tipo de sensibilidade geral, captado pelo nervo craniano, ele é enviado até essa informação, né, esses tipos de sensibilidade, então estimulam os neurônios aferentes que vão converter, vão transduzir em sinal elétrico, e esse sinal elétrico vai chegar até o tronco, no núcleo do nervo craniano, aqui que é o caso trigêmeo. Tá? Então, essa informação alcança essa região. Então, dependendo do estímulo, vai gerar uma resposta. Tá? Então, essa resposta vai depender do estímulo no qual foi provocado. Então, núcleos, dentro da odontologia, o que torna importante o tronco encefálico é que é o local de localização dos núcleos dos nervos cranianos. Lembrando que aqui eu estou vendo só apenas a metade do tronco, tá? Porque aqui eu no corte sagital mediano. Acima do tronco encefálico, nós encontramos o diencéfalo. O diencéfalo é essa parte que está limitada pelo retângulo azul, né? Então, como se fosse a cabeça do cavalo marinho, né? Então, ele está localizado dentro da caixa craniana. Aqui na imagem, o diencéfalo é essa parte aqui, ó. Eu vou traçar aqui com a ponteirinha, tá? Então, é essa parte aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Essa parte aqui pertence ao tronco. O diencéfalo, ele é dividido em 4 porções, né? Então, quais são essas 4 porções? Aqui na figura, a parte azulada é o tálamo. Aqui embaixo, em azul, que seria a região da boca do cavalo marinho, é o hipotálamo, hipo abaixo do tálamo. E essa parte verdinha aqui é o epitálamo, né? Que é a estrutura onde a gente encontra a glândula pineal. E o metatálamo, ele está situado numa porção lateral, numa porção mais está numa posição lateral do diencéfalo. No entanto, essa porção lateral ela fica encoberta pelo telencéfalo. Tá? Então, essas são as 4 porções do diencéfalo: tálamo, hipotálamo, epitálamo e metatálamo. Todas as informações que chegam, que são captadas do ambiente externo, que são captadas pelo nosso organismo, seja lá estímulos externo ou interno, todas essas informações necessariamente chegarão ao tálamo. Tá? Então, o tálamo, ele precisa saber tudo o que acontece no ambiente externo e ambiente interno do organismo.
E aí o que ele vai fazer? Ele vai modular essa informação para que ele possa ser enviado, para que essa informação seja enviada à parte mais nobre, que é o telencéfalo. Tá? Então aqui o tálamo tem uma importância muito grande. O hipotálamo, que é a porção inferior aqui, está relacionado com comportamento visceral, né? Então, comportamento visceral como fome, sede, sexo, tá? Então aqui ele controle das emoções também está aqui nessa região do hipotálamo, detecção de várias substâncias, da temperatura, detecção de substâncias químicas, presenças de hormônios, muitos elementos são detectados nessa região do hipotálamo. Aqui nessa imagem, nessa outra imagem, que é a figura do sistema nervoso mesmo, de cadáver, essa parte arredondada aqui é o tálamo. Essa porção aqui é o hipotálamo. E observe que existe uma projeção do hipotálamo, que é essa estrutura arredondada. Isso aqui é a hipófise. A hipófise tem em torno de meio centímetro de diâmetro, tá? Então, é uma glândula, e essa glândula vai ser responsável pelo controle das outras glândulas do nosso corpo, né? Então, é a hipófise que controla as outras glândulas. Qual glândula? Ovário, testículo, suprarrenal, timo, glândula tireoide, inúmeras outras glândulas que estão localizadas no nosso organismo. E o epitálamo, essa parte mais escurinha aqui, ó, né? Então, que tá em verde na outra figura, tá? Então, essa porçãozinha aqui é o epitálamo, e basicamente o epitálamo é formado pela glândula pineal, né? Que é responsável pela produção da melatonina. E essa melatonina, então, também está relacionado com a qualidade do sono. Bom, então o diencéfalo fica localizado na região inferior e profunda ao encéfalo, tá? Que é a porção mais superior do sistema nervoso central. A próxima estrutura é o cerebelo. O cerebelo, nessa imagem menor aqui, a gente consegue perceber que ele está localizado, então, numa região chamada de fossa cerebelar, ou como nós conhecemos, né, nós estudamos, como fossa posterior do cérebro, tá? Então, o cerebelo está alojado naquela região e está localizado anterior ao tronco encefálico. E por isso, existem conexões do tronco com o cerebelo, né? Então, essa conexão ela é fornecida pelos pedúnculos cerebelares. Então, localização dorsalmente ao tronco encefálico e vai fazer conexão através dos pedúnculos. Qual é a função do cerebelo? Né? Então, a gente fala que existem áreas específicas, áreas especializadas em determinadas atividades. Em relação ao cerebelo, ele está relacionado com funções motoras inconscientes que regulam a postura e equilíbrio, tônus muscular e coordenação motora. Então, todo o movimento que nós realizamos, todo movimento tem um aprendizado, tá? E conforme a gente vai aprendendo os movimentos, eles vão se tornando aperfeiçoados e se tornam inconscientes, né? Então, por exemplo, quando a gente é bebezinho, começa a caminhar, inicialmente a gente cai, né? Desequilibra, né? O bebezinho pequenininho, ele desequilibra e cai. Então, é um processo de aprendizagem. Nesse processo de aprendizagem do cerebelo, ele está controlando todos esses movimentos de equilíbrio, o tônus muscular e a coordenação motora, tá? Então, sustentar sobre os dois pés, o controle do músculo, qual a intensidade de contração muscular necessária para dar um determinado passo, e mesmo a coordenação dos movimentos, né? Eu coloco um pezinho na frente, depois eu coloco o outro, e assim eu vou caminhando, eu vou fazendo os passos, tá? Então, à medida que esses movimentos vão se tornando aperfeiçoados, eles se tornam inconscientes. Então, o cerebelo está relacionado com estas atividades. E aí, enfim, chegamos ao telencéfalo, né, que é a porção mais nobre, mais desenvolvida entre todas as espécies humanas, entre todas as espécies, né, o não humano
esse desenvolvimento se deu pela formação de elementos que a gente chama de giros e sulcos, tá? Então, para caber dentro dessa caixinha que a gente chama de crânio, né, nesse espaço, o sistema nervoso se desenvolveu de uma maneira que ele forma, é como se fosse dobrado, né, para caber dentro dessa caixa que é o crânio. Então, essas dobras são chamados de giros e esses giros são denominados de sulcos, tá? Então, essa conformação telencefálica, ela permite uma maior área da estrutura, tá? Então, ela permite uma maior área. Se permite uma maior área, significa que acontece que vai permitir uma maior quantidade, maior presença de neurônios nessa região. Aqui nós temos uma vista, então, lateral do telencéfalo. O telencéfalo, do lado esquerdo, né, hemisfério esquerdo, ele apresenta 3 polos, né? Então, aqui nós temos o polo frontal, o polo temporal e o polo occipital. Então, os nomes das regiões do telencéfalo, elas são favorecidas pelo nome dos ossos, tá? Então, aonde o telencéfalo tem relação óssea, essa região vai receber o mesmo nome. Quando nós estudamos o telencéfalo, precisamos primeiramente reconhecer a que lado aquele hemisfério cerebral pertence, né? Então, para essa observação, a gente precisa identificar os lados. Nós temos aqui, então, a face superolateral, né? Então, na face superolateral, ela percorre toda a porção mais superior do telencéfalo, né? E aí, essa porção aqui, que parece... que quando a gente olha aqui, né, o telencéfalo, lembra muito uma luva de boxe. Faça uma luvinha de boxe aí na mão, tá? Então, olha aqui a parte onde fica o polegar e o restante dos dedos, tá? Então, aqui é a face superolateral. A face medial do telencéfalo e aqui a vista inferior desse telencéfalo. Lembrando que nosso encéfalo é formado por 2 hemisférios cerebrais e esses 2 hemisférios estão separados por uma fissura, que é a fissura longitudinal do cérebro. Aí agora, para reconhecer, né, que hemisfério cerebral é esse? O direito ou o esquerdo? Né? Então, inicialmente, primeiro há necessidade de fazer esse reconhecimento. Né? Então, a primeira coisa que eu identifico aqui, ó, é o polo frontal, o polo temporal e o polo occipital, né? Então, 2 polos estão voltados para anterior e um polo voltado para posterior. Então, aqui eu identifico que esse hemisfério cerebral pertence ao lado esquerdo, tá? Então, aqui é o lado esquerdo. Feito o reconhecimento, nós identificamos aqui 2 sulcos importantes, tá? Então, nós temos aqui o sulco lateral, que separa o temporal e do frontal, e um sulco central, né? O sulco central, ele separa a região do lobo frontal com o lobo parietal. Só retomando aqui um pouquinho, então aqui toda essa porção anterior a gente vai chamar de polo frontal, aqui o polo temporal, aqui atrás o polo occipital e aqui o polo parietal, tá? Então, aí a gente tem o sulco central que separou essas 2 grandes áreas. Bom, identificado isso, tem 2 giros aqui que são importantes. Tá? Então, quando a gente fala de áreas funcionais do córtex, que é um assunto bastante complexo também, essas áreas funcionais, elas possuem áreas primárias, secundárias e terciárias, tá? Então, as áreas primárias são aquelas áreas que estão relacionadas diretamente com a sensibilidade e motricidade, como está representado aqui nesse slide,
tá? Então, são aquelas áreas que identificam, ai, doeu o dedinho da ponta do pé, né? Doeu a falange, a pele da falange distal do meu pé direito na porção mais lateral ou na porção medial, né? Então, esse reconhecimento de partes diretas são as áreas primárias, né? Então, eu vou movimentar o hálux, né? O movimento do hálux. Então, eu vou concentrar aqui em movimentar o meu hálux, tá? Então, é uma área que está relacionada diretamente com o movimento. Aí eu tenho áreas secundárias, que são áreas que estão relacionadas indiretamente com o movimento. E a área terciária são as áreas mais complexas, tá? Então, essas áreas mais complexas estão relacionadas com a parte cognitiva do indivíduo, né? Podemos dizer assim que estão relacionadas com a personalidade. Então, é a área que o indivíduo, onde ele tem as suas tomadas de decisão, quando ele tem apresenta a sua consciência, tomadas de posturas, tá? Então, esse córtex frontal, né? Então, essa área aqui é uma grande área terciária. Mas retomando aqui o slide, então nós temos aqui o sulco central, e esse sulco central ele separa dois giros. Nós temos o giro pré-central e o giro pós-central. Então, áreas adiante do sulco central, tudo isso aqui, toda essa área que é o giro pré-central mais uma área mais próxima a esse giro, são as áreas motoras. Tá? Então, são aquelas áreas do telencéfalo que estão coordenando o movimento. Né? Então, existem movimentos que são inatos. Por exemplo, manutenção de postura. Eu não preciso ficar pensando para realizar a manutenção da postura. Mas, se eu quiser realizar um movimento, eu sou uma bailarina, por exemplo, quero aperfeiçoar o movimento, eu preciso ativar áreas corticais terciárias para aperfeiçoar o movimento, tá? Então, eu tenho áreas aí que estão interrelacionadas, mas aqui eu tô falando de área primária. No giro pós-central, ou seja, áreas atrás do sulco central, estão relacionados com a sensibilidade. Então, como eu disse antes, doeu o meu dedo, o dedo segundo do pé, né? Segundo do pé esquerdo, né? Então, essa sensibilidade, ela só se torna consciente quando essa informação chega neste giro pós-central. E lembrando, né, que aqui em relação ao corpo existem sensibilidades gerais, que é tato, pressão, dor, temperatura, prurido e propriocepção, tá? Então, aqui nós temos essas diferentes modalidades de sensibilidade. E aí nós temos essa imagem que é o homúnculo de cabeça para baixo, tá? Então, aqui um corte frontal do giro pós-central e aqui do giro pré-central. Lembrando que o giro pós-central é aquela área que está relacionado com o quê? Com a sensibilidade. Então, uma área somestésica, né? Então, olha como que é representado aqui nesse giro. Como eu sempre falo, né? Como que o telencéfalo nos reconhece, né? Como uma área de genitália pequena, os pés grandes, o tronco pequeno, a mão e o indicador com uma área bastante extensa, a face e os lábios também grande, a mandíbula e a área de boca e faringe está representada na porção mais inferior e lateral do giro pós-central, tá? Então, aqui, essa representação, né, o homúnculo de cabeça para baixo. Com a área motora é muito parecida, tá? Então, aqui é o giro pré-central, é a área motora. E olha lá, o pé, os músculos do pé, os músculos do membro inferior, tronco, a mão bastante grande, assim como a face e a língua e faringe, tá? Então, existe essa representação aqui, olha, ou seja, estas áreas onde a mão e a face ou a cabeça estão muito representadas, significa que existe uma maior quantidade de neurônios para estas regiões, né? Não é à toa quando faz carinho, né? O carinho é feito com quem? Com a mão e com a face,
né? Com a face é onde a gente tem mais sensibilidade, a mão também, né? Então, então essas áreas aqui estão, essas áreas do corpo representadas aqui no giro pré e pós-central. E aí podemos resumir essa divisão anatômica nesse slide, tá? Então, a gente tem aqui o sistema nervoso, que é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, sendo que o sistema nervoso central é dividido em medula espinhal, que está alojado na coluna, o encéfalo, que está alojado dentro da caixa craniana. O encéfalo, por sua vez, é dividido no tronco encefálico, posterior ao tronco, o cerebelo, e acima dessas duas estruturas é o cérebro. O tronco encefálico é dividido em ponte, bulbo e mesencéfalo, e o cérebro é o diencéfalo e telencéfalo. Então, falar que dentro da caixa craniana está o cérebro é parcialmente correto, né? O que está dentro da caixa craniana é o encéfalo. Então, falar AVC não é um termo mais correto. O termo mais correto é o AVE, que é o acidente vascular encefálico, né? Porque quando fala-se em AVC, refere-se a uma área específica do sistema nervoso central, que é o diencéfalo e o telencéfalo. Bem, então o sistema nervoso periférico é aquela porção do sistema nervoso que está distribuído pelo corpo. Nessa divisão, nós temos os nervos. Os nervos é definido como conjunto de axônios, que está no sistema nervoso periférico, porque o conjunto de axônios no sistema nervoso central recebem outra denominação. Aqui os nervos, então nós temos os nervos espinais, que são aqueles nervos que emergem da medula espinal, que são 31 pares. E aqui os nervos cranianos, e os nervos cranianos nós temos 12 pares que eles estão emergindo. Ele vai apresentar várias origens, né? Mas estão localizados na região craniana. Gânglios, denominados de conjuntos de corpos de neurônios, então que pertencem ao sistema nervoso periférico, e a porção terminal dos neurônios, que são as terminações nervosas, né, que estão distribuídas tanto pelos neurônios aferentes como pelos neurônios eferentes. Tá? Então, basicamente, o sistema nervoso vai apresentar essa divisão anatômica. Aí nós temos aqui, que chamamos de substância branca e cinzenta. Tá? Então, nós temos aqui um corte frontal. Eu falei um pouco da substância branca e cinzenta lá na medula espinal. Quando essas estruturas, quando o neurônio está na parte do... Quando esses neurônios estão reunidos formando o encéfalo, a substância branca passa a ser interna e a substância cinzenta passa a se localizar na porção externa, tá? Então, por isso que aqui a gente fala que é uma área nobre do nosso telencéfalo. Tá? Então, o corpo do neurônio está aqui nessa região, ela emite o seu axônio, e aí esse axônio pode promover as conexões de diferentes áreas telencefálicas, tá? Então, aqui os dois hemisférios cerebrais, podemos observar a cavidade natural que existe dentro do sistema nervoso, que são chamados de ventrículos, né? Esses ventrículos estão preenchidos com o líquor, né? Que é produzido pela célula ependimária. Essas áreas escuras que a gente observa aqui são os núcleos, né? Recordando que os núcleos são conjuntos de corpos de neurônios que vão apresentar uma mesma atividade funcional, tá? Então, a outra coisa que a gente consegue identificar aqui também é a separação dos dois hemisférios cerebrais. Então, aqui a fissura longitudinal do cérebro e uma estrutura de conexão por substância branca, que é chamado de corpo caloso, tá? Então, essas são algumas estruturas importantes que fazem parte do sistema nervoso central. A substância cinzenta, que recebe a denominação, muitas vezes, de córtex cerebral. Tá? Então, ele é chamado são áreas corticais, né? Então, áreas corticais, estou me referindo apenas à substância cinzenta, e aí ela foi mapeada, né? Então, existem várias áreas que estão relacionadas com funções específicas. Internamente, nós temos a substância branca.
A substância branca é formada por conjuntos de axônios, tá? Então, um importante que nós temos aqui é o corpo caloso, o espaço, que são os ventrículos, e a presença de núcleos, que são um agrupamento de corpos neuronais com determinada função. O sistema nervoso, ele também apresenta, esse sistema nervoso, ele apresenta-se protegido por 3 membranas conjuntivas, tá? Então, olha o indivíduo aqui, teve a calota seccionada, expondo lá o teu tecido nervoso, e aqui a membrana, né? Então, essas membranas, nós temos 3 membranas envoltórias, tá? Então, que é chamada de dura mater, que é essa estrutura esbranquiçada, que no sistema nervoso central ela é dupla, tá? Então, aqui no sistema nervoso central ela é dupla, e que entre como ela é dupla, ela acaba formando aquelas estruturas chamadas de seios venosos, né? Que a gente viu lá na aula de vasos. Então, aqui é a presença de um seio venoso, que faz, então, a drenagem. Olha que interessante, né? Fazendo a drenagem aqui das estruturas encefálicas. Então, essa é a meninge mais externa, mais resistente, e ela recebe essa denominação. A segunda membrana é a pia mater. A pia mater é uma membrana mais delicada, que está em contato direto com o tecido nervoso, que na medula espinal, por exemplo, é essa membrana aqui, ó, mais transparente, ela acompanha os sulcos e giros. Então, qualquer depressão que o sistema nervoso apresentar, qualquer fissura, sulco, a pia mater acompanha esses sulcos e essas fissuras, tá? Então, ela vai ser responsável até pela forma com que esse tecido nervoso se apresenta. E entre essas 2 membranas, ou seja, entre a dura mater e a pia mater, existe uma membrana chamada de aracnoide, de difícil visualização, tá? Mas aqui, por exemplo, nessa imagem, aproveitando que a gente viu o diencéfalo aqui, ó, essa área que a gente observa que parece uma teia de aranha, né? Então, estas áreas aqui é onde a gente consegue fazer a identificação da aracnoide, né? Por que ela recebe essa denominação? Porque ela realmente lembra uma teia de aranha, tá? Então, por isso que ela recebe essa denominação. Mas em sequência, da membrana mais externa para a interna, é dura mater, aracnoide e pia mater, exatamente nessa sequência, tá? Então, uma estrutura de revestimento e proteção do tecido nervoso. E aqui, já estamos finalizando, né? Então, aqui a gente consegue ver o seio esfenoidal como referência, a nasofaringe com o osteofaríngeo da tuba auditiva, a parte basilar do osso occipital, né? Então, aqui a gente vê a presença aqui do forame magno. Do forame magno para baixo, isso aqui pertence à medula. Do forame magno para cima, já pertence ao tronco, tá? Então, o bulbo, ponte e mesencéfalo. Posterior ao tronco, a presença do cerebelo. A cabeça aqui do cavalo marinho, essa porção aqui pertence ao diencéfalo, sendo que essa parte arredondada é o tálamo, essa parte aqui é o hipotálamo, e essa parte escurinha, pequenininha, é o epitálamo com a glândula pineal. O restante, inclusive essa parte aqui que toda essa parte aqui que foi seccionada, aqui a parte do corpo caloso, aqui já pertence ao telencéfalo, né? Então, toda essa área aqui é telencefálica, tá? Toda essa área aqui. Podemos observar também, ó, aqui esse material, né, brilhante, tá? Então, essa membrana brilhante, esbranquiçada, é a dura mater. E olha aqui a dura mater se projetando, separando o cerebelo do lobo occipital. E olha só, um detalhe aqui, saindo ou entrando, né? Porque isso vai depender. Mas estando em conexão aqui, olha que interessante, né? Esses filamentos saindo do tronco encefálico são os nervos cranianos, tá? Então, olha, eles vão perfurar a dura mater, passa por aqueles forames que nós estudamos no início do semestre, e aí eles se projetam
para as estruturas, do viscerocrânio. Tem algo aqui que tá meio avermelhado, vocês percebam aqui, ó, isso aqui é o sifão carotídeo, tá? É uma continuação da artéria carótida interna, que está entrando para o crânio, da cavidade craniana. Então, uma coisa que precisa ser revista são esses conceitos, né? De substância cinzenta, substância branca, núcleo, gânglio e nervo, tá? Então, eu acho que esses conceitos, eles são importantes para a gente poder seguir em frente, para poder entender melhor do que eles são constituídos, aonde eles estão, né? Porque para a próxima aula eu vou precisar do conceito dessas palavras. E, enfim, né? Gente, obrigada pela atenção e até a próxima aula.